Bom dia, meus caros diletos ouvintes. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, bacharel em teologia. Gostaria de compartilhar com vocês de mais uma reflexão, cujo tema é cura pela fé na palavra. E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês é João, capítulo 4, a partir do verso 46, a cura do filho de um oficial do rei. Leamos, pois, a palavra de Deus. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe de Jesus, teu filho vive. Um homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhes que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho lhe sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe fizera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus, depois de vir da Judéia para a Galileia. Cura pela fé na palavra. O escritor alemão, filósofo Goethe, disse certa vez num dos seus opúsculos, ou seus livros, o seguinte: eu nunca tive uma aflição que não transformasse em um poema. A experiência ensina que o sofrimento transforma-se em fé. Todavia, infelizmente, a pessoa desesperada vai a Jesus com seus preconceitos religiosos. O pai desesperado possuía uma fé defeituosa. Primeiro, ele cria que para Jesus realizar o milagre, precisaria ir até o presente. Então, com a compreensão humana de espaço geográfico e físico, ele achava que Jesus deveria ter um contato físico presencial para curar o seu filho. Ele rogou a Jesus que descesse até a sua casa, que ficava na aldeia ou cidade de Cafarnaum, e precisava que Jesus tocasse no enfermo, no seu filho. Ele não sabia que, além de onisciente e onipotente, Jesus também era onipresente, e bastava uma palavra de Jesus que aquele menino, aquele jovem, seu filho, ficaria curado. Milagre não se explica, meus caros. Milagre, maravilha, poder de Deus não se explica. Na conjectura, compreensão humana, nós não conseguimos entender, esquadrinhar a maneira pela qual Jesus trabalha, Deus trabalha. Simplesmente o nosso papel enquanto servo de Deus, cristão e ser humano, é crer.
Milagre vem da palavra grega terasa. Maravilha vem de sinal, quer dizer, no hebraico, semeion, que tem a ver com fé. Fé é do grego pistis, ou pisteuo, ou pisteuen, que é esperar, acreditar ou crer em algo que ainda não existe, não foi fabricado, não foi criado, mas nós sabemos que algo está lá. Isso é fé. E aquele homem não entendeu que Jesus sempre está conosco. Jesus mostra àquele pai, aquele oficial do rei, que ele age diante das impossibilidades. Ele cria que o poder de Jesus não se estendia após a morte. O homem cria que se Jesus não fosse logo, o doente morreria. O milagre acontece quando nós cremos na palavra de Jesus. O Atmani, um pastor coreano, em um de seus escritos, ele fala o seguinte: se Deus quer realizar um pequeno milagre, ele nos coloca em situações difíceis. Mas se ele quer, ele nos coloca em situações difíceis. Mas se ele quer realizar um grandioso e poderoso ou portentoso milagre, ele nos coloca em situações impossíveis. A Bíblia fala que todas as coisas são possíveis, são impossíveis aos homens, mas são possíveis para Deus. A palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. O centurião de Cafarnaum, que foi esse oficial em questão, em outras versões, buscou Jesus em meio a um problema. Jesus o atendeu, curou seu filho e salvou toda a sua família. O centurião passou por 3 estágios. Segundo um comentarista, primeiro estágio, uma simples crença no poder milagroso de Jesus. Segundo estágio, para uma fé na palavra de Jesus demonstrada pela obediência. Terceiro estágio, para uma fé salvadora que cria na presença de Jesus. Jesus é Deus, é fato. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ou seja, o seu poder, a sua virtude, não se limita ao espaço. Ele veio para libertar os oprimidos, os cativos oprimidos pelo diabo, pela religião, pela transgressão, curar os enfermos, perdoar e salvar os pecadores. O que eu acho de lindo e maravilhoso em Jesus, meus irmãos, é que ele promove e investe no ser humano. Ele investe em gente. Ele conta conosco. Ele é professor, ele é mestre em solucionar problemas. Aquela palavra de Jesus colocou na mente daquele homem uma certeza: o teu filho vive. Calma, ele ainda não está morto. Ele está enfermo, moribundo, com febre, mas logo vai passar. Se você tiver fé em mim e crer, ele automaticamente vai ser curado. Porque eu desejo, eu quero isto. Parece que eu estou escutando e vendo Jesus falar isso para aquele homem. Jesus exercita a sua onipotência e onipresença. Ele restaura naquele momento a vida do rapaz doente, a saúde no corpo físico e na alma. Ele garante ao pai aflito
o teu filho vive. Jesus curou os enfermos, segundo a Bíblia, as Santas Escrituras, através de toque, imposição de mãos, por meio de ordens, palavra profética, mas curou também através de uma saliva no cego, que ele vai ali, cospe no chão, pega a areia, pega aquele lodo, faz uma massa e passa nos olhos do cego e ele torna a enxergar, torna a ver. Mas aí, nesse texto que nós lemos, é diferente. Ele cura este jovem, filho do oficial, que está distante mais ou menos uns 26 quilômetros de onde eles estavam. E por uma palavra poderosa, portentosa de Jesus, o milagre ocorreu. Porque aquele homem teve fé. E a Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que segundo os estudiosos e os comentaristas do Novo Testamento, os eruditos falam que a mostarda é uma das menores sementes das ervas medicinais, das plantas, e ela menor ou parecida com um grão de arroz, mas quando ela germina, ela floresce, cresce uma planta mais ou menos até quase 2 metros de altura, a mostarda. Ou seja, algo que ficou pequeno, ainda isso nos ensina, Jesus através disso, nos ensina que ainda que tenhamos uma fé ínfima, pequena, tímida, engatinhando, ainda nascendo ou florescendo, uma fé pequena, diminuta, e proporcionalmente, paulatinamente, gradativamente ela vai crescendo conforme as nossas experiências com Deus, a nossa fé vai crescendo, vai amadurecendo, vai florescendo e frutificando. Algo que é pequeno se torna grande. E aquele homem teve fé na palavra de Jesus. O seu filho vive, vai. Ele ordena aquele homem, vai, siga em frente. Retorne para a sua casa e encontre seu filho são e salvo. Isto significa, esta palavra profética de Jesus, que o problema daquele homem já estava sanado, já estava resolvido. Você está dispensado do seu problema, pois o seu pedido já foi atendido. Outra coisa que eu aprendo no texto é: as aflições humanas tornam-se grandes fontes de bênçãos quando elas se remetem a Jesus. E essa passagem nos ensina que o limite do homem é a oportunidade de Deus. Quando os nossos recursos se esgotam, Jesus está pronto para agir. Basta que o busquemos com fé. Coloque a sua causa insolúvel ou impossível aos pés de Jesus, porque Ele vai resolver o nosso, o meu, o seu problema e restaurar a nossa paz, a nossa felicidade. Este milagre de Jesus, sem dúvida, foi transformador, porque aquele homem passou a conhecer como Jesus é de fato, Senhor das causas possíveis e impossíveis. Ou seja, a palavra impossível não existe na agenda e no dicionário de Deus, porque Deus é Senhor e Mestre para solucionar todos os problemas.
Se aquele jovem estava passando por aquele problema, é porque havia um propósito, um plano da parte de Deus, um plano para com aquele jovem e aquele pai. Aquele pai precisava crer ainda mais e conhecer Jesus, Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amém.